Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 15 de fevereiro, convido você a acessar o portal guará.com, acompanhar a nossa edição. Definido em Assembleia Geral, amanhã não haverá ônibus circulando mais uma vez em São Luís. Rodoviários entram em greve. E a CPI do transporte na Câmara Municipal de Vereadores. Hoje foi mais um dia de audiência. A Assembleia Legislativa com discussões fortes entre deputados sobre as comissões. Deputada Daniela vai à tribuna e fala sobre violência psicológica do ex-marido Cleomar Tema. E ainda, 100 anos da Semana de Arte Moderna, o Maranhão com destaque de autores e artistas. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. O nosso destaque de hoje trata sobre a paralisação dos rodoviários. Em Assembleia Geral, a definição foi de não sair das garagens amanhã de manhã. Desde a semana passada, eles estão com indicativo de greve, à espera de uma mudança da postura da classe patronal. Como os donos de empresa permanecem com a afirmação de que não tem como atender os pedidos dos rodoviários, a classe trabalhista vai cruzar os braços. Vale dizer que a gestão municipal de São Luís prorrogou por mais 2 meses o auxílio emergencial ao setor do transporte público aqui da capital. O valor repassado será aí de 2,5 milhões de reais e mais 1,5 milhão de reais por meio do programa Cartão Cidadão. A discussão na Assembleia foi sobre as reivindicações dos trabalhadores, que, segundo eles, não estão sendo ouvidas pelos empresários. A Assembleia acontece depois de uma audiência entre os rodoviários e os empresários, mediada pelo Ministério Público do Trabalho na semana passada. A classe pede aumento de 15% no salário, R$ 800 no ticket de alimentação e plano de saúde. A proposta dos empresários foi aumentar o salário em apenas 5%, com uma condição: demitir todos os cobradores. O sindicato não aceitou. Olha, para mim é uma falta de consideração, uma irresponsabilidade para quem diz que é empresário, porque empresário não existe sem o trabalhador, essa é a verdade, e nem um trabalhador sem empresário. Mas o que eles querem fazer é desumano. O sistema que eles dizem que opera aqui com esses cartões não trabalha 100%, é falho, sabe? Então não tem condição de operar sem cobrador aqui nessa cidade. Então eu já pedi a volta dos cobradores e a manutenção também dos cobradores, manutenção e volta dos cobradores. Parte dos ônibus de São Luís já opera sem cobradores. Com isso, os motoristas acumulam as duas funções. A proposta dos empresários demitiria aqueles que ainda faltam. Eu acho injusto, né? Porque são pais e mães de família que precisam ali estar, né? Levando pão de cada dia para a sua família. E São Luís não tem estrutura para a demanda de muitos, né, motoristas cobrando, né, fazendo dupla função, porque já existe o garrafamento, né? Então, a São Luís ela não está preparada para esse tipo de trabalho efetuado. O sindicato já está em estado de greve. Caso não seja atendido, é provável que amanhã, logo pelas primeiras horas, os ônibus da capital não saiam da garagem. Volto a repetir, os ofícios já foram preparados, né? Foram preparados os ofícios, já foram encaminhados para os órgãos competentes, né? Isso daí hoje é só uma forma de conversar com os trabalhadores e a gente anunciar a greve para amanhã. Olha, em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informa que o município de São Luís vem cumprindo com um acordo firmado em novembro do ano passado, acordo este homologado pela Justiça do Trabalho. Por último, a SMTT também informa que o auxílio emergencial ao sistema de transporte público, no valor de R$ 4 milhões mensais, foi prorrogado por 2 meses, fevereiro e março, razão pela qual espera-se aí o entendimento entre trabalhadores e empresários. Já o SET não nos enviou nenhuma posição sobre o que vai acontecer amanhã. Bem, e essa crise no sistema de transporte é recorrente e mesmo a CPI acontecendo na Câmara de Vereadores não interfere nos problemas atuais e até o momento não tem força para impedir qualquer ato de paralisação
mas espera-se um resultado aí dessa CPI que possa definir da melhor forma um futuro melhor para quem utiliza os serviços públicos. Participaram da sessão o responsável pela bilhetagem eletrônica, Manuel Cruz Filho, e o presidente da Cooperativa de Táxi e Transporte Alternativo da área Itaquibacanga, Charles Silva. O primeiro a ser ouvido foi Manuel Cruz, que participou de forma remota. Ele disse que um dos gargalos do sistema é a intransigência entre sindicato dos rodoviários e empresários e, mais uma vez, saiu em defesa do bilhete eletrônico, alegando total organização. Essa é a segunda participação dele na CPI. A participação do presidente da Cooperativa de Transporte Alternativo foi uma grande surpresa, já que a categoria nunca sequer foi regulamentada. Mas, segundo o presidente, essa luta ainda não é uma luta vencida e já está mais do que provado que eles desafogam o transporte público. É um momento importante hoje da gente estar aqui fazendo essa demonstração, né, e contribuindo para que o relator Álvaro Pires tenha um esclarecimento melhor acerca desses outros modais existentes na nossa capital e que não estão inclusos como regulamentados. A 10ª sessão acontece bem no auge de uma crise entre empresários e rodoviários que já anunciaram greve para amanhã. A categoria pede um reajuste salarial de 15%. Em contrapartida, os empresários oferecem 5%, mas com a condição de demissão em massa dos cobradores de ônibus. Essa pode ser a última fase do processo de coleta de depoimentos da CPI. O próximo passo é criar um relatório que será encaminhado ao Ministério Público. Nós estamos na fase de ouvir os depoimentos. Eu acredito que essa etapa está por encerrar. Essa deve ser a última ou a penúltima, a fase de ouvir várias pessoas importantes do sistema. E posteriormente, como eu havia dito, algumas reuniões para trás, que viria a fase de colher os documentos, colher números, colher informações, como eu tive de forma presente na SMTT e no SET. Agora nós vamos para essa nova etapa, a nova etapa de estudar a documentação, de ler, de entender, para que quando encerrar tudo isso aqui a gente possa fazer um relatório que possa de fato entender e trazer a solução para esse sistema de transporte da nossa cidade. Bem, ainda falando sobre as ações na capital maranhense, a Prefeitura de São Luís deve acionar a Procuradoria-Geral do município para recorrer à Justiça contra a derrubada de 2 vetos do prefeito Eduardo Braide, que foram considerados inconstitucionais. Esse projeto de lei institui o cartão alimentação escolar e destina aos alunos da rede pública de ensino, em decorrência da situação aí da emergência e o estado de calamidade pública causados pela Covid-19. Uma emenda ao projeto, no entanto, estendeu o benefício às escolas comunitárias, o que, segundo a Prefeitura, é ilegal, já que essas entidades já recebem verba destinada à alimentação escolar. Já um outro projeto de lei dispõe sobre a concessão de abono ao profissional integrante da rede de educação básica municipal. Aí, dessa forma, segundo o Poder Executivo, seriam criadas despesas de forma equivocada. Os vetos feitos pelo prefeito foram derrubados por unanimidade em uma sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de São Luís. O Jornal da Guará segue para o intervalo. Na volta, temos mais cobertura política na pauta principal, eleições 2022. Eu volto já. De volta e foi divulgada hoje mais uma pesquisa de intenções de voto para o governo do estado. Dessa vez com um cenário diferente de pesquisas anteriores. O principal destaque, a exclusão do nome da ex-governadora Rosiana Sarney, que já anunciou que vai disputar uma vaga na Câmara Federal. Sem Rosiana, a disputa entre os outros pré-candidatos ficou mais acirrada, já demonstrando uma nova tendência eleitoral. Veja os números. No cenário construído somente com pré-candidaturas anunciadas, o senador Everton Rocha, pré-candidato do PDT, aparece em primeiro com 24% das intenções de voto. Em segundo, com 17%, está o vice-governador do estado, Carlos Brandão, que ainda está em transição partidária, saindo do PSDB e indo para o PSB. O senador Roberto Rocha, sem partido, aparece em terceiro com 14%. O ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, do PSD, tem 10% das intenções. O prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, do PTB,
tem 9% das indicações, enquanto Josimar Maranhãozinho, do PL, tem 6%. O ex-secretário de Estado de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, do Solidariedade, atingiu apenas 1%. Enilton Rodrigues, do PSOL, não pontuou. A pesquisa foi feita pelo Instituto Exata sob encomenda do jornal O Imparcial. Em comparação com outra pesquisa, feita pelo Instituto Engrácia Garcia, divulgada no dia 28 de dezembro pelo sistema Meio Norte de Comunicação, houve uma alteração considerável no quadro. Nesta, o Everton aparecia com 35% das intenções de voto, 8% a mais que na pesquisa do Instituto Exata. Já Brandão cresceu. Na pesquisa do Instituto Engrácia Garcia, o vice-governador tinha 12%, 5% a menos que na pesquisa Exata. O cenário mostra, então, uma disputa mais concentrada nos dois principais nomes do ainda grupo governista. A pesquisa Exata, encomendada pelo jornal O Imparcial, foi realizada entre os dias 9 e 13 deste mês de fevereiro e ouviu 1.413 pessoas. A margem de erro é de 3,32 para mais ou para menos, com confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE está sob o número 02686 de 2022. Bom, agora a gente segue para a Assembleia Legislativa. Os deputados estão em uma movimentação bem intensa de negociações tratativas para cargos e comissões. Dentro da base do governo, há uma discordância quanto à indicação para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a principal da casa. Assim como há posições diferentes quanto à escolha do líder do bloco governista. Questões que vão precisar de muito jogo de cintura para que o grupo que dê sustentação ao governo Flávio Dino não aumente ainda mais a sua divisão. A Assembleia Legislativa está passando por momentos agitados. Os blocos e as comissões estão se reorganizando, o que tem causado conflito na casa. Na semana passada, o deputado Iglédio abandonou o bloco governista, depois de Duarte Júnior ter ganhado a liderança. Segundo ele, havia uma disputa entre Duarte e Adelmo Soares para definir quem representaria o bloco, mas foi resolvido externamente, depois de Duarte ter buscado o apoio do vice-governador Carlos Brandão. Na verdade, o que aconteceu? Existia um direcionamento entre os pares que a candidatura preferencial para a liderança do bloco seria do deputado Adelmo Soares. Adelmo já tinha avançado na questão das assinaturas, não posso te precisar se já tinha conseguido 7. Porém, o outro deputado, Duarte Júnior, foi de maneira externa buscar apoio da articulação política do Palácio dos Leões, inclusive buscou articulação junto ao vice-governador do estado para que viesse um comando de cima para que se substituíssem algumas assinaturas em detrimento para beneficiá-lo. Aí o que aconteceu? Foi uma situação que nós não concordamos, a gente acha que o parlamento ele tem a liberdade, o bloco tem a liberdade de se auto-organizar sem receber esse tipo de pressão e como forma de nos posicionarmos em relação à situação, optamos por sair do bloco. Agora, Iglédio deve permanecer na Assembleia de forma independente, mas segue reforçando o apoio a Brandão, nome de Flávio Dino, para a disputa ao governo. O posicionamento continua de apoio à candidatura do Carlos Brandão, se não houver nenhum tipo de situação que mude essa rota, em princípio não tem nada nesse sentido, a gente continua na base de apoio, porém fora do bloco. Já Duarte, novo líder do bloco, confirma o apoio de Brandão à liderança. Assim que o vice assumir o governo do Maranhão, o deputado será a sua representação na casa. Como eu disse, todos esses deputados que fazem parte desse bloco já declararam apoio e têm o respeito do vice-governador Carlos Brandão. É como num time de futebol, existem 11 jogadores dentro de campo, onde todos os 11 jogadores são fundamentais, são importantes para que o time possa ganhar o campeonato. A formação da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da Assembleia, também tem dado o que falar. O líder do governo, Rafael, apresentou um requerimento assinado por outros 21 deputados para anular a composição dos blocos e comissões. Há uma discussão, um debate, na verdade um impasse com relação
a formação de blocos na Assembleia e também no que diz respeito à eleição da presidência da CCJ. E esse debate está sendo feito aqui entre nós, deputados, no plenário. Nós fizemos requerimento junto à mesa questionando esses procedimentos, que no nosso entendimento não está respeitando, não respeitou, melhor dizendo, o regimento interno, e aquilo que não respeita no regimento da casa, a alternativa que temos é recorrer. Com a formação de um grande bloco comandado pelo PDT, partido de Everton Rocha, os governistas temem que a comissão possa atrapalhar a governabilidade de Carlos Brandão. A argumentação é de que os opositores teriam contrariado o regimento da casa. Com relação aos blocos, nosso entendimento é que mudanças de bloco tem que ocorrer numa sessão legislativa para ela poder valer na sessão legislativa subsequente. No meu entendimento, a alteração de bloco que ocorreu no mês de fevereiro de 2022, ela não pode prevalecer para esta sessão legislativa de 2022. Em tese, seria somente para a próxima sessão legislativa. Então, com base nisso, eu estou argumentando e fiz um recurso à mesa no sentido de prevalecer a formação do bloco do ano passado. 23 assinaturas, ou seja, uma ampla maioria dos deputados assinaram esse requerimento para que o presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto, possa retroceder nessa decisão, e esperamos que ele haja de forma em acordo com o regimento. Caso não haja, nós já destacamos que vamos à Justiça com o ingresso impetrando um mandado de segurança. O presidente da Assembleia, Otelino Neto, prometeu que iria debater o requerimento com a casa. Agora, resta aguardar a conclusão, importante para movimentar as eleições de 2022. Hora do intervalo aqui no Jornal da Guará. A gente volta daqui a pouquinho com outras informações. É um instante só. JG de volta, e ainda nessa cobertura da parte política, ainda falando sobre a Assembleia Legislativa. Hoje teve um pronunciamento diferente em uma das tribunas da casa e partiu da deputada estadual Daniela, que resolveu falar sobre o fim do seu casamento com o ex-prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, e de perseguições que estaria sofrendo. João Carvalho tem os detalhes. A sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa teve discursos variados dos deputados, teve a ordem do dia sendo votada, teve algumas polêmicas envolvendo os últimos atos dentro do Estado, mas acredito que nada chamou mais atenção do que o pronunciamento da deputada Daniela, que usou o espaço do grande expediente para falar de um assunto que vem gerando polêmica desde o ano passado. A separação dela com o ex-prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, que também foi presidente da FAMEM. De acordo com a deputada, a separação já existia há muito tempo. Eles apenas conviviam dentro da mesma casa, mas já não se consideravam marido e mulher há muito tempo. Isso tudo, de acordo com ela, por conta de traições que vinham sendo feitas por parte do ex-prefeito. E somente no final do ano passado eles resolveram, enfim, dar um basta à relação. Só que a deputada disse que a partir de então passou a sofrer todo tipo de retaliação, principalmente através da imprensa ligada ao ex-prefeito, de acordo com ela. Vamos ouvir um pouco do pronunciamento da deputada para sentir bem como é que foi o clima dentro do plenário. Eu ouço coisas absurdas, eu vou te destruir. Eu ouço, me desculpe os termos que eu vou usar, mas são os termos que estão sendo usados. Os termos que estão sendo usados por esse homem, que se diz político, que é o meu ex-marido, por onde ele anda, eu tenho certeza que alguns de vocês talvez já até tenham ouvido isso dele, é de puta, é vagabunda, são esses os piores adjetivos que eu tenho recebido. Logo após o pronunciamento, a deputada veio ao hall da Assembleia Legislativa e conversou com a imprensa, falou a respeito disso e se posicionou na defesa da causa feminina, coisa que ela já faz, já que é procuradora da mulher na Assembleia Legislativa.
Na verdade, eu defender essa causa, eu estar à frente da Procuradoria, eu defender a causa da mulher, foi uma das coisas que me motivaram a tomar coragem e dar um basta no final do relacionamento. Não dá para eu pregar uma coisa e, na prática, viver outra. Foi o que eu tentei fazer, né? Tentei levar o casamento, tentei dar sustentação, não consegui. Tenho pregado que as mulheres realmente têm que ter voz, têm que ter vez, as mulheres têm que se empoderar, mas na prática eu estava vivendo algo completamente diferente. Eu me submetia a inúmeras humilhações, eu sabia de todas as traições com garotas de programa, e eu me submetia a tudo isso. Sabia, tinha conhecimento, as humilhações quando ele me diminuía, dizendo que eu estava onde eu estava porque ele me colocou, e eu sabia, eu sei do quanto eu ajudei, eu sei do quanto eu trabalhei, o quanto nós construímos juntos toda essa trajetória, de quando nós brigávamos e ele mandava eu sair de casa porque a casa era dele. Eu vivi tudo isso e aguentei porque realmente eu queria criar a minha filha como toda mulher. Eu sabia dos julgamentos da sociedade, eu sabia que eu seria apontada por ser uma mulher mais jovem, por ser uma mulher, eu sabia. Eu só não imaginava que ele incentivaria todos esses ataques. Esse lado dele, eu não esperava, eu não imaginava, e eu não queria ter que vir tornar público tudo que eu vivi, porque a vida pessoal da gente, eu acredito que cabe a gente, mas infelizmente tudo que tem acontecido me fez ter que abrir a boca, me fez ter que romper o silêncio e ter que falar. Da Assembleia Legislativa, João Carvalho. Bom, a gente fala agora um pouco sobre a economia. Foi concluído nos últimos dias a aquisição de 51% do capital social do TUP Porto São Luís, que pertence à empresa chinesa CCCC. Essa empresa chinesa que iniciou as tratativas há algum tempo aqui no Maranhão. Com a inclusão desta etapa, o TUP Porto São Luís passa a ter um único sócio, que é a brasileira Cosan, detentora de 100% das ações do empreendimento. Agora, os empresários e engenheiros trabalham para um novo escopo do empreendimento, que deve acontecer em alguns dias. Bem, já que falamos aqui de negócios, vamos destacar aqui no telão, falar sobre um fato e até um tanto estranho. Indicador do IPE, em média, a inflação por faixa de renda aponta aí desaceleração em todas as faixas de renda. Como você pode ver aí, o indicador IPE de inflação foi faixa de renda apontando para uma nova desaceleração inflacionária para todas as faixas. As famílias de renda alta registraram menor taxa de inflação no período, 0,34%. O segmento apresentou maior inflação em janeiro deste ano, foi das famílias com renda muito baixa, 0,63%. No acumulado de 12 meses, as famílias em renda média de renda média baixa tiveram a maior alta inflacionária, uma taxa de 10,08%, pouco superior à registrada pela faixa de renda muito baixa, 10,5%, acima da faixa de renda alta, 9,6%. Apesar do grupo de alimentos aí apresentar sempre esse dado maior, ser o principal foco da inflação para todas as classes, o impacto segue mais intenso, claro, para as famílias de faixa muito baixa. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Para você, uma excelente noite. A gente se encontra amanhã, 18h45.